Que Deus possa abençoar a sua vida, você que é pai, você que é filho. E o tema da mensagem nessa noite é o mesmo tema que nós encaminhamos hoje pela manhã no Devocional em Família. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, mas você pode acompanhar também na projeção. E o tema é Pai, sinônimo de presença, amor e integridade. Eu escolhi apenas 2 versículos para ler nessa noite, que estão na projeção. Poderemos ler outros versículos também durante essa mensagem, mas na projeção eu coloquei apenas 2 versículos. Eu vou explicar por que eu coloquei esses 2 versículos. Hoje é o Dia dos Pais, em que nós celebramos aquele que foi nosso pai, aquele que é o seu pai, e vocês que são filhos também. Nós estamos aqui lembrando desse momento. Olha o que diz Provérbios 17, 6. Essa versão que eu escolhi para ler, que está na projeção, está na linguagem de hoje. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, Provérbios 17, 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Olha que preciosidade de palavra. Hoje, durante o almoço em família, tive o privilégio de poder ler esse texto para os meus filhos e para os meus netos. E eu falei para eles algo muito interessante. Eu falei para eles assim, eu descobri na Bíblia um versículo muito interessante para esse momento. Enquanto eu lia, eu olhava para o Davi e para a Isabel, que são os meus netos, e eu olhava para eles bem fixo e falei, assim como os avós se orgulham dos netos, eles ficaram todos cheios, quando eu falei essas palavras. Os filhos se orgulham dos pais, e os meus filhos olharam para mim. Mas, depois desse versículo, eu li o outro, que está em Provérbios 20, versículo 7, que foi o tema também do nosso devocional, hoje pela manhã. E esse versículo aqui é um versículo que nos dá uma grande responsabilidade. E quando eu li esse versículo, muitas vezes, até naquele momento eu pensei, será que eu fui até agora, estou sendo até agora 100% íntegro? Diante do que eu tenho feito, diante do que eu tenho sido como pai? Então esse versículo de Provérbios capítulo 27, versículo 7 diz, o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Quando eu olho para esse versículo, eu fico pensando, mas não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores, mas a Bíblia fala que nós somos justificados por Cristo, e através de Cristo nós somos justificados e temos acesso ao Pai. Mas em termos de justiça, de perfeição, de integridade plena, nenhum de nós como pais somos. Eu posso dizer isso com autoridade, pai. 39 anos, meu filho estará completando esse ano, mais velho, tenho mais 2, e por muitas vezes durante esse período eu falhei com eles. E, com certeza, muitos dos pais que aqui estão ouvindo podem também ter tido essa experiência desagradável com seus filhos. Ou muitos filhos podem ter a lembrança dos seus pais, de que eles não foram íntegros em alguns momentos. Mas eu louvo a Deus porque nesse caminho, nesse tempo de existência, Deus me encontrou. Eu fui achado por Ele. E a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, o meu filho mais velho tinha apenas 3 anos. Nós podemos ensinar desde o André, o Adriano, o Alexandre, os caminhos de Deus. Hoje eles são responsáveis por tudo aquilo que eles fizerem. Porque a Bíblia fala que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, e nem os pais pelos pecados dos filhos. Nós já ensinamos, a nossa responsabilidade quanto ao ensino aos nossos filhos foram dadas, foram transmitidas. Agora eles vão lembrar,
do quanto nós fizemos por eles na questão do ensino, no quanto nós oramos por eles, até hoje nós oramos por eles, para que Deus abençoe grandemente a vida de cada um deles, que eles sejam tementes a Deus. E quando eu li esses 2 versículos hoje, me veio à mente: será que eu tenho sido íntegro? Será que os meus filhos têm sido felizes? E se eu partir hoje, será que eles vão ter boas lembranças de mim? Então, diante do devocional que você recebeu hoje pela manhã, nós mencionamos que nós temos uma infinidade de livros mostrando como educar filhos da maneira correta. Mas muitos pais têm falhado em não buscar o livro dos livros, como falei, o manual dos manuais, a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, ela contém todos os mandamentos e requisitos e conselhos para que a gente possa educar nossos filhos dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós temos falhado muitas vezes nisso, mas quando nós encontramos a palavra, nós temos a responsabilidade. Como foi dito hoje pela manhã, ser pai é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. E como diz a palavra pai, nós podemos fazer um acróstico dessa palavra. P, sinônimo de presença. E presença na vida dos filhos é algo que não tem preço. Como foi dito, os seus filhos, muitos dos filhos, abririam mão de qualquer presente, por mais valioso que fosse, em ter a sua presença, por estar na sua presença, Pai. Eu tenho, um tempo atrás, compartilhando com a Viviane, coordenadora de um colégio aqui em Curitiba, e ela compartilhou que quando as crianças são pequenas, os pais sempre estão presentes nos eventos nas escolas, e vão lá, todo orgulhoso. Quando os filhos começam a crescer um pouquinho, começam a entrar ali na fase dos juniores, adolescentes, os pais já deixam de estar presentes naquele momento. E esse momento de transição entre a criança para a adolescência e para a juventude, a presença do pai é muito mais importantíssima. Assim, desde o início, do começo do nascimento da criança, a presença do pai é importante. Mas quando ele vai para o momento da transição, da inocência para a consciência, porque nós sabemos que a pessoa confessa a Cristo como Salvador quando ele passa a ter consciência. E uma criança recém-nascida, até os seus 6, 7 anos, não tem consciência do pecado. Mas quando ela passa a ter consciência de que aquilo que ela está fazendo é errado, e o pai não se faz presente para ensiná-la, é muito difícil. Então, o mais importante na vida do seu filho, pai, é a presença. É a sua presença. É a sua presença. Mas presente não só de corpo, mas também de mente. Porque muitos pais pensam, eu estou em casa com meu filho, mas não estou conversando com ele, não estou orando com ele, isso não é presença. A presença, você está junto com seu filho, andando com ele, conforme diz Deuteronômio, tendo em primeiro lugar a palavra de Deus no seu coração, para que depois você possa ensinar o seu filho, educá-lo na palavra de Deus. Então essa presença do pai é fundamental para o seu filho. Tem muitos pais hoje que se arrependem por não ter tido um momento só com o seu filho. Eu me lembro, quando eu era criança, que meu pai, uma vez eu estava jogando bola, tinha meus 9, 10 anos. Me lembro uma única vez que meu pai, chegando do trabalho, com aquela roupa dele, ele deu um chute na bola. Aquela imagem não me sai da mente, só chutou a bola para que a gente continuasse brincando. Mas ele brincando comigo, jogando comigo, não me lembro. Por isso foi muito importante ter visto essas fotos agora há pouco, você que acompanhou o vídeo. Você pode ver muitos pais no parque, soltando pipa com a sua filha. Isso marca grandemente a vida do seu filho e da sua filha.
Seja um pai presente. Esse é o grande motivo da nossa mensagem dessa noite. Pai, sinônimo de presença. Se nós olharmos para os filhos da Bíblia, muitos deles agradeceram a Deus por ter um pai presente. Mas muitos pais não foram presentes na vida dos filhos. Nós vamos ver mais um pouquinho para frente. Mas falando um pouco de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele sempre falava da presença do Pai em sua vida. E tudo o que ele fazia era para agradar ao Pai. Eu vim do Pai. Diz lá em João capítulo 16, 28. João 16, 28 diz: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Olha o anseio de Jesus Cristo. Ele veio do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo refletiu, durante o ministério dele, a imagem do Pai. E você, filho? Qual imagem você tem refletido quando faz um negócio, quando está estudando, quando está fazendo um vestibular, quando está comprando, quando está saindo com a sua namorada? Qual imagem você está refletindo? Se o seu pai foi um homem temente, íntegro, que buscava Deus, você vai procurar refletir a imagem dele. Agora, se não foi, e se Deus não te alcançou ainda, é muito provável que você vai refletir uma imagem distorcida do que Deus deseja para você. Então, diante do que nós temos visto na palavra, Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, ele disse: eu estou indo de volta para a casa do Pai. Hoje nós temos os filhos que não querem sair da casa dos pais, porque o ninho muitas vezes está muito agradável, mas é importante que eles tenham a consciência de que eles não nasceram para viver na casa do pai paterno aqui na terra para sempre. Eles têm que ter a experiência de constituir a sua família e de ser pai também. Infelizmente, muitos pais acolhem os filhos depois de um desentendimento que ele teve com sua esposa ou com seu esposo. Os pais acolhem. Soube de alguém que o filho voltou para casa depois de 35 anos de casado. Ele já tinha filhos, já tinha gerado netos, mas voltou para a casa dos pais, os pais já velhinhos. Mas, enfim, cada um tem o seu jeito, tem a sua cultura familiar. Mas ensinar os filhos o caminho de Deus é o principal. Ensinar pelo exemplo. Sejamos exemplo. A presença do Pai é fundamental, e Jesus Cristo sempre falava da presença do seu Pai. Lá em João, quando os discípulos estavam preocupados com a sua partida, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu anseio estar na casa do Pai. Então, nosso desejo deve ser esse agora, pai e filho, estarem na casa do Pai celestial, onde habita a paz, a alegria, a perfeição. Enquanto estamos aqui, nós estaremos sujeitos a errar. E procure estar presente na vida do seu filho. A segunda letra do acróstico de pai, nós podemos colocar que pai é sinônimo também de amor. E presença com amor. Não adianta nada você estar presente na vida dos seus filhos e não tratá-los com amor. E o amor que nós temos demonstrado na Bíblia, que a Bíblia nos recomenda a dispensar, não somente aos nossos filhos, mas a todas as pessoas que estão à nossa volta,
é um amor incondicional, um amor imparcial. Um amor que não mede esforços para poder fazer o melhor para os nossos filhos. Esteja presente, mas seja uma presença com amor. Deus é um Pai sempre presente. E a presença dele se fez no Filho, e a presença dele se faz hoje no Espírito Santo. Quando Jesus Cristo partiu, lá em João capítulo 16, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixá-los órfãos, eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez. E quando ele falou eu voltarei outra vez, mas na pessoa do Espírito Santo. Em João 14, versículo 16, diz, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é a presença do Pai. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, quando Cristo fez essa promessa, o povo esperava a vinda do Espírito Santo. E hoje, ele está conosco. O reino de Deus está em nós através do Espírito Santo. Não estamos mais sozinhos nesse mundo. Está sozinho aquele que está sem Cristo e sem salvação. Mas um dia estaremos diante dele. Então, quando Deus coloca essa palavra de que ele se faz presente na nossa vida através do Filho e através do Espírito Santo, a presença dele é em amor. E para completar essa presença de Cristo, ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior presente que Deus deu para a humanidade foi o seu único Filho, para morrer por nós. Você teria coragem de dar o seu filho? De ceder a ele para um sacrifício? Ninguém teria essa coragem, mas Deus fez. Por amor a mim, por amor a você. O nosso Pai Celeste permitiu que o seu Filho morresse por nós. Mas além dessa palavra, além de presença, de amor, nós temos mais uma palavrinha aqui. Na verdade é a maior de todas. É a palavra integridade. A importância da integridade em nossas vidas. E o que é integridade? Integridade, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, com origem no latim, que significa qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Será que nós, como pais, temos sido isso? Íntegros, retos, honestos, imparciais? Ser pai, como falei, é um privilégio dado por Deus, mas que envolve uma grande responsabilidade. E a principal responsabilidade de um pai é ensinar seus filhos princípios e valores. É muito melhor ser lembrado pelo exemplo do ensino do que pela omissão. E olha só, irmãos e pessoas que estão nos ouvindo e vendo, o que mais marca a vida dos seus filhos não é muitas vezes aquilo que você fez de bom para ele, mas aquilo que você fez de mal, pela sua omissão. Você pode estar presente em todos os momentos do seu filho, mas se você falhar em um momento só, que seja aquele momento que você pode até não ter dado muito valor, mas para ele era muito valioso. Pai, o senhor não foi naquele dia, pai. Gente, isso machuca os nossos filhos e causa muitas vezes em nós uma dor tão grande, porque aí vem aquela palavrinha, filho, me perdoe. Mas integridade, me perdoe, eu sou imperfeito, eu te amo. Então, quando o pai reconhece que é imperfeito, nenhum pai nessa terra é perfeito. Sexta-feira,
a Andressa falando sobre os 10 mandamentos, ela fez uma pergunta no grupo. É difícil guardar os 10 mandamentos ou fácil? Aí eu respondi, é impossível. Porque pelas leis ninguém é justificado diante de Deus. Nenhum ser humano consegue guardar toda a lei de Deus. O único perfeito foi crucificado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele guardou toda a lei. E o fim da lei é Cristo. Ele veio instituir a graça. A graça que nos salva. Pela graça sois salvos por meio da fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele é o pai da fé. Então, é melhor ser lembrado pelo exemplo do ensino, do que pela omissão. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Mesmo que eles não estejam presentes com você, mas se você ensinou o caminho, existe dentro deles o Espírito Santo de Deus que vai fazê-los lembrar daquilo que você ensinou. E onde eles estiverem, eles não vão se desviar do caminho que você ensinou a eles. E olha só que interessante, integridade não significa, para nós, não significa ausência de falhas, significa ausência de brechas, pois as brechas, uma vez instaladas, causam ruína de muitos lares. Porque você pode ser íntegro em alguma área e na outra você está falhando. Você pode falhar em muitas áreas, nós falhamos em muitas áreas. Mas quando você reconhece que falhou, você vai lá e fecha aquela brecha com um pedido de perdão e com a busca da santidade através da palavra de Deus. Se confessarmos nossos pecados, conforme diz 1 João capítulo 1, vamos ler lá? 1 João capítulo 1, isso serve para os pais, para os filhos. Um pouco antes, João fala, em 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Não existe ninguém que não tenha pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus fala um pouco antes que nós todos somos pecadores. Mas temos que confessar diante de Deus os nossos erros. Integridade não significa ausência de falhas, significa ausência de brechas. Brechas. Surgiu um problema na sua vida, você vai lá e fecha com a palavra de Deus, com o pedido de perdão, e vamos caminhando. Porque Paulo fala aos crentes de Filipos, lá em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos em constante reforma. Você não vai encontrar um pai, um filho, um pastor, um professor, um músico perfeito. Jamais. Os perfeitos já estão na glória. Não existe mais pecado. Eles estão lá. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a falhar. Alguns pais na Bíblia, eles foram grandes heróis de Deus, tiveram grandes responsabilidades e ganharam grandes batalhas fora de casa, mas fracassaram dentro do seu próprio lar. Temos alguns exemplos? Davi foi um bom filho, um bom instrumentista, bom guerreiro, excelente rei de Israel, mas como pai deixou muito a desejar com seus filhos. Davi deixou a desejar na presença paternal, na correção quando foi necessária. As consequências foram desastrosas. Aí tem alguns casos que aconteceram na família de Davi. O seu filho Amon estrupou a própria irmã, cometendo incesto, lá em 2 Samuel 13. Absalão matou o seu irmão Amon, 2 Samuel 13, 23.
E depois disso se rebelou contra o seu pai Davi, segundo Samuel 17, 27 e 18, 18. Adonias também tentou usurpar o trono quando Davi já estava velho e demorava em determinar o seu sucessor, lá em 1 Reis 1, 5. Então, o que acontece é que o nosso caráter marcará muito mais a vida dos nossos filhos do que os presentes materiais que nós damos para eles. Davi foi um rei, não faltava nada para os seus filhos na questão material. Mas muitas vezes ele falhou no seu caráter, mas ele defendia a palavra de Deus. E quando ele pecava, ele reconhecia o próprio erro, porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele reconhecia os seus próprios erros e confessava diante de Deus. E se arrependia. O pior problema que existe hoje na vida dos pais, muitos pais e muitos filhos, é não reconhecerem os seus próprios erros e não pedirem perdão a Deus. Tem um livro chamado Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, de Augusto Cury, onde ele coloca uma frase muito interessante para esse momento. Ele diz o seguinte: os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhe o coração. Então não pense em ser um gigante, um Superman, um super-homem na vida do seu filho, um pai que vai prover tudo o que ele precisa materialmente falando. A principal riqueza que você pode deixar para os seus filhos é aquelas que foi registrada hoje nos cultos, no Salmo 127, 128. É a riqueza espiritual, é ensinar os seus filhos o caminho de Deus. O sacerdote Eli, hoje pela manhã foi comentado pelo irmão Augusto, ele foi repreendido por Deus através de Samuel por causa dos pecados dos seus filhos, Ofni e Finéias. Eli foi omisso na questão da educação dos seus filhos. Grande servo de Deus, sacerdote por durante 40 anos, mas falhou na repreensão aos seus filhos. Isso tudo está registrado lá em Samuel. Muitos pais deixam os filhos fazer o que querem e depois não conseguem mais controlá-los. Muitas atitudes dos nossos filhos é reflexo daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Eles copiam. E muitas vezes eles não precisam estar vendo nós fazermos algo errado. Parece que fica grudado, eles sabem, algo que transmite. É misterioso isso. Eu dizia que o meu filho André, antes de perder a perna, ele tinha até o jeito de andar do meu pai. Ele copiava o avô em algumas questões. Aí tem lá em Ezequiel que diz tal mãe, tal filha. Então, muitas vezes nós copiamos os nossos pais. Mas quando nós somos alcançados por Deus, aqueles erros dos nossos pais, nós colocamos na cruz de Cristo, para que Deus possa nos perdoar e perdoar também nossos pais, e eles possam confessar a Cristo como Salvador pessoal. Outra verdade também que existe hoje, nos dias de hoje, os pais liberais são incentivados pela mídia e por um modo de vida libertina. E as consequências disso estão nas estatísticas de tantos jovens mortos precocemente, escravo de vícios ou atrás das grades, numa prisão. Tudo isso porque não aprenderam a ter limites e em buscar também uma vida desregrada. E muitos pais levam os seus filhos também à perdição. Eu poderia falar muito sobre essa questão dos pais da Bíblia, mas o que eu gostaria de deixar para vocês essa noite, pais, ensinem limite aos seus filhos. Porque se você não impor limites para eles, eles vão viver uma vida em que eles vão pensar que tudo é muito fácil, tudo é muito tranquilo, eu vou conseguir tudo. Não. Seja sincero com seu filho acerca do que está acontecendo no seu lar, das dificuldades que você tem,
Certo pastor falou que eu escondo dos meus filhos os problemas que tenho dentro de casa. Não esconda dos seus filhos. Porque fazendo isso, você vai criar na mente dos seus filhos, escondendo deles, uma falsa realidade dentro do lar. Quando eles se casarem e se depararem com um problema sério no casamento, eles vão dizer: meu pai nunca me falou sobre isso. Fale para o seu filho como é. E quando houver uma discussão dentro do seu lar, com a mãe deles, mostre depois que vocês se reconciliaram para os seus filhos, para que eles possam perceber: olha, isso é a vida comum do lar. Eu vi meu pai discutindo com a minha mãe, mas depois eu vi ele pedindo perdão para ela. E geralmente é assim, nós é que pedimos mais perdão para nossas esposas. Então nós entendemos, irmãos, que temos que ser exemplos aos nossos filhos. Isaac é um outro exemplo na Bíblia, herói da fé. Gênesis 25, 28, olha só o que aconteceu com ele e com a sua esposa. Quando se tem um filho, parece que é tranquilo, mas quando vem o segundo filho, o que vai acontecer? Ali diz o texto, Gênesis 25, 28. Isaac amava a Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Um dos perigos na responsabilidade da criação de filhos é não tomar cuidado para não ter preferências entre os filhos. Trate os filhos de igual modo na questão da educação, na questão da disciplina, embora eles sejam totalmente diferentes. Você pode ter 10 filhos, todos são diferentes. Uma vez uma mãe falando para mim acerca dos filhos, os dedos das mãos são de carne, mas são todos diferentes. Você pode ter 5 filhos, cada um é diferente. Mas quanto ao amor, quanto à presença, quanto à integridade, nós temos que demonstrar a todos eles de igual modo. Você, pai, você tem dado preferência para o caçula ou para o primogênito? Eu me lembro quando era criança, quando nasci, nós fomos 5 irmãos, o caçula sempre tinha preferência da bolacha recheada quando chegava lá em casa. Ou de algo especial que a mamãe fazia. Era sempre para o caçula. E aquilo gerou nos mais velhos um problema sério de ciúme. Isso aconteceu aqui com Isaac e com a sua esposa, com os seus 2 filhos. Tinha lá o caso de José, chamado pelos seus irmãos, José do Egito, o sonhador. Lá vem o sonhador. Imagina os filhos, os irmãos, os 10 irmãos. Olha, lá vem o sonhador, tanto é que tramaram contra ele. Ele tinha uma túnica tão bonita que recebeu do pai. Tramaram contra ele, a ponto de vendê-lo, porque existia esse problema de relacionamento, dos pais não terem esse cuidado, muitas vezes, de educar os filhos. Mas eu quero falar de um último pai aqui, na Bíblia, que foi um exemplo. Um pai adotivo. Quem é ele? José, pai adotivo de Jesus. Enquanto os demais pais mencionados foram pais biológicos e tinham tudo para não falharem na educação dos seus filhos, José, o pai adotivo de Jesus, foi um pai obediente, temente a Deus e responsável diante de Deus na educação do seu filho Jesus. Era carpinteiro. Ensinou a profissão de carpintaria ao filho, Jesus. Mas quando ele começou o seu ministério, Jesus Cristo começou o seu ministério aos 30 anos, não aparece mais a figura do pai, José. Não temos mais menção dele. Mas nós entendemos que ele educou o filho, filho do coração. Então nós entendemos, irmãos, que ser pai é educar os nossos filhos na plena vontade de Deus. Concluindo essa mensagem, Abraão, Isaac e Jacó. A Abraão, Isaac e Jacó, Deus confiou a promessa de uma grande nação. A Davi, Deus confiou o reino sobre o seu povo. Ao sacerdote Eli, Deus confiou a sua palavra. Todos eles falharam em alguma área das suas vidas. Até Abraão, o pai da fé,
falhou em alguns momentos. Isaac, Jacó, Davi, Eli e José. Deus confiou seu filho, confiou o destino da humanidade. Então nós entendemos, irmãos, que, pai, quando você tem um filho, mesmo que seja adotivo, há pouco nós tivemos um exemplo aqui de imagens, em que uma irmã da igreja mandou uma mensagem para mim: pai, eu posso mandar foto de um tio? Ele foi o pai para mim. Eu não conheci meu pai, ela não compartilhou nada de detalhes, mas ele foi um pai. Ele me criou. E aí, amém. Então, muitos falam que pai é aqueles que criam. Não é simplesmente colocar um filho do mundo. É criá-lo, é educá-lo dentro dos princípios e valores de Deus. Então, para concluir essa mensagem, irmãos, pais, sinônimo de presença, amor e integridade. E que nós possamos, como filhos, ansiar estar na casa do Pai. Porque Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, antes mesmo de falar, Ele sabe o que está no nosso coração, e Ele não nos julga. A sua integridade, o seu amor é perfeito. Ele está apenas esperando nós reconhecermos o seu Filho como Salvador, para nos chamar de filhos adotivos. Somos filhos por adoção. E temos essa herança da vida eterna. E um dia estaremos com Deus na glória. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, pelo Pai, pelos pais, pelos filhos, mas acima de tudo, pelo nosso Pai Celeste. A Ele damos toda a honra e glória. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo culto que tivemos, ó Deus, e colocamos no Seu altar a vida de todos os pais e filhos que estão acompanhando o culto nesse momento. Que a Tua palavra, ó Deus, possa ter entrado no nosso coração, na nossa mente, provocando, ó Deus, a mudança necessária em nossas vidas, e que possamos, ó Deus, aproveitar cada segundo que temos com os nossos filhos e com nossos pais, porque um dia partiremos, ficará apenas a lembrança. E se nós não formos o pai presente, nós iremos, ó Deus, falhar. Nos ajude, ó Deus, a estar presente na vida dos nossos filhos sempre, a demonstrar amor e integridade. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua paz que está em nossas vidas. E, ó Deus, ansiamos estar na Sua presença como pais e filhos. Nós te agradecemos o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Nós vamos terminar esse culto, mais uma vez, com aquela canção da Patrícia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que tem como tema a canção Casa do Pai. Então nós vamos ouvir novamente essa canção, e assim o culto aqui está encerrado, mas ele continua no seu lar, continua no seu trabalho, continua nessa semana na sua vida, até que Deus possa nos chamar ou estar com Ele. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.